conversar sobre estratégias e soluções para os refugiados no mundo e seus direitos. A Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados foi formalmente adotada em 28 de julho de 1951 para resolver a situação dos refugiados na Europa após a Segunda Guerra Mundial. Esse tratado global define quem vem a ser um refugiado e esclarece os direitos e deveres entre os refugiados e os países que os acolhem. Antes a gente tinha o Estatuto do Estrangeiro, que falava muito do migrante e do refugiado como uma questão de segurança nacional, então tinha muito essa questão de proteção do Brasil, dos brasileiros. Entrou em vigor a Lei da Migração de 2017 e ela vem com um viés muito mais humanitário, um viés muito mais de garantir direitos a essas pessoas. Então ela trata esse movimento migratório como um direito humano, e ela garante ao migrante condições de igualdade com os nacionais brasileiros. Garante a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a segurança, a propriedade, e também garante, em diversos casos, o visto temporário para acolhida humanitária, então que é concedido ao apátrida ou ao nacional de um país que se encontra em uma situação de grave e generalizada violação de direitos humanos, uma situação que possibilita o reconhecimento da condição de refugiado. Então, essas pessoas têm todos os direitos, que nem nós brasileiros, só alguns casos específicos, não pode ocupar alguns cargos da presidência, por exemplo, mas direitos sociais, eles têm os mesmos direitos que nós brasileiros temos. É muito importante entender a diferença entre refugiados e migrantes, que muitas vezes essa confusão acontece, mas que todos são pessoas humanas, mas as motivações pelas quais as pessoas se deslocam são diferentes. Isso traz consequências, não só para a situação em que ela se encontra, como também para a resposta que é preciso ser dada ao problema dessas pessoas, né? O refugiado é aquela pessoa que é forçada a deixar o seu país por uma situação de guerra, por uma perseguição relacionada a uma questão racial, uma questão étnica, política, por pertencer a um grupo social específico, enquanto que o migrante é uma pessoa que faz esse movimento de uma maneira mais planejada e não necessariamente forçada, e que, por causa disso, ele sempre tem a opção de retornar para o seu país. O refugiado, infelizmente, não tem essa opção, porque os fatores que levam ao seu deslocamento forçado continuam existindo. Então, ele foi, primeiramente, forçado a deixar o seu país, em segundo lugar, não tem condições de retornar, porque não há condições de segurança suficientes. Então, as obrigações dos países, da comunidade internacional com as pessoas refugiadas, são diferentes daquelas que os países têm em relação às pessoas migrantes. As populações refugiadas e os seus problemas são muito diversificados, e isso vai variar de acordo com os países onde elas se encontram, de acordo com as circunstâncias que levaram essas pessoas a buscar essa proteção internacional em outro país. Nesse sentido, a gente tem sempre um diálogo muito próximo com as próprias pessoas refugiadas, a gente atua em parceria com organizações não governamentais, buscando fortalecer a resposta que é dada às pessoas. Mas elas vão precisar, obviamente, de documentação, elas vão precisar de acessar os serviços públicos que são oferecidos no país onde elas se encontram, elas vão necessitar de acessar o mercado de trabalho, exatamente para conseguir uma autonomia maior e, com isso, poder reconstruir as suas vidas naquele país, né? Há 10 anos atrás, 38 milhões de pessoas deixaram suas casas por conta da guerra, da pobreza, das violações dos direitos humanos e perseguições. Agora, esse número está estimado em mais de 65 milhões, o equivalente à população da França. De toda forma, esta questão não se limita apenas ao continente europeu. Nos últimos 5 anos, as solicitações de refúgio cresceram 2,868% no Brasil. A nacionalidade é o vínculo político-jurídico de uma pessoa com um Estado. Se uma pessoa não tem vínculo com nenhum Estado, ela não tem um Estado que vá garantir os seus direitos. Então, ela tem direitos, toda pessoa tem direitos, claro, simplesmente por ser pessoa. Mas essa pessoa fica sem um Estado que vá lhe proteger. Então, por exemplo, a pessoa apátrida normalmente não tem documentos.
E é muito difícil ser uma pessoa sem documentos. Você pode ver vários depoimentos de pessoas apátridas. Tem a Marra Mammon, que conta a história dela até no livro. Na minha opinião, a consequência mais cruel é ter o seu direito de locomoção afetado. Porque quando uma pessoa, por exemplo, está andando na rua e um policial pede para ela os documentos, a pessoa apátrida que não tem os documentos, provavelmente porque o Estado não expediu os documentos dela, né? Nenhum Estado vai expedir documentos para uma pessoa que ele não considera seu nacional. Em vários lugares, essa pessoa pode ser presa indefinidamente, porque para onde que vão enviar essa pessoa? Ela não consegue provar que está ali legalmente e ela também não consegue provar qual é o lugar em que ela estaria legalmente. Então, é uma situação muito triste em que a pessoa se sente... isso eu falo por depoimentos que eu ouvi de pessoas apátridas. A pessoa se sente sem um lugar no mundo, porque realmente ela não tem ali os documentos, e com isso fica mais difícil de acessar saúde pública, educação pública, todos os serviços públicos ficam muito mais difíceis. Diante de uma centena de números de refugiados indo e vindo para diversos países, como apoiá-los? Empregos, educação para crianças, apoio financeiro, ONGs, repatriação voluntária, reassentamento e integração local são alguns exemplos de estratégias para refugiados no Brasil. A gente faz articulação e reunião com escolas que estão atendendo crianças migrantes, estão tendo dificuldades em atender essas crianças, então a gente também presta um certo tipo de consultoria a essas escolas. Com a pandemia, a gente suspendeu as aulas de português, mas agora também vamos retomar, porque a linguagem é a primeira barreira que essas pessoas enfrentam aqui. Vamos retomar também com as aulas de português aqui para pessoas migrantes refugiadas. E todo esse trabalho é feito por voluntários da Cruz Vermelha Brasileira, filial do Rio Grande do Sul. Existem muitos tipos de voluntários para muitas demandas que uma pessoa refugiada pode requerer. Desde o advogado que faz a defesa do seu caso, até a pessoa que vai lhe entregar uma cesta básica. Não há uma hierarquia do que é o trabalho mais importante. O essencial é que todo voluntário tenha a missão de ao menos fazer uma escutativa e que possa oferecer um acolhimento humanizado em que ele saia desse atendimento com novas perspectivas. As consequências do conflito armado e do deslocamento da população para a saúde pública foram documentadas nos últimos 30 anos. Observa-se altas taxas de mortalidade entre grupos de deslocados internos e refugiados, mas foram identificadas prioridades evidentes para conter a letalidade, o fornecimento de alimentação adequada, a água potável, saneamento e abrigo têm demonstrado ser uma intervenção eficaz. As pessoas refugiadas e migrantes sofrem muita discriminação, podendo inclusive ser destratadas por figuras de autoridade. O voluntário tem esse papel de suprir os vácuos que ficam nessa jornada pela regularização migratória e pelo acesso a serviços, de uma forma muito solícita e muito humanitária. O voluntário faz parte dessa rede de apoio que é formada elo por elo, junto com a sociedade, para que refugiados sejam integrados da melhor forma possível, de uma forma digna e que respeite todas as suas nuances culturais. Algumas demandas são urgentes, como tratamento de doenças não transmissíveis, campanhas de vacinação, atividade de saúde mental, cirurgia e atendimento para trauma, consultas ambulatoriais, serviços de saúde materna e obstétrica, fornecimento de abrigo, água potável, latrinas e mais. Os nossos voluntários aqui, eles fazem um trabalho bem integrado, um trabalho bem completo. Então, a gente recebe essas pessoas refugiadas, tem uma conversa com eles também para entender as necessidades. A gente também combate a insegurança alimentar, então a gente distribui cesta básica para essas pessoas, kits de higiene pessoal. A gente ajuda com a documentação, a regularização da documentação na Polícia Federal. Também vamos ao CRAS com essas pessoas refugiadas, imigrantes, para abertura do cadastro único deles, então eles conseguem receber benefícios como Auxílio Brasil, como cesta básica também, diversos outros benefícios do governo. Fazemos também a inserção deles laboral, então a gente envia currículos deles para outras instituições que têm parceria com empresas, para conseguir empregos para eles. E a gente também faz o atendimento que for necessário. O que a gente avaliar aqui que tem necessidade, a gente vai atuar. Então, as mudanças climáticas reúnem todos os componentes justamente por essa equação que eu apresentei: mudanças climáticas, conflitos armados, migração forçada. E aí, nesse ponto, a gente precisa explorar algumas questões um pouco mais profundas, né? Do que de fato acontece
vem acontecendo nessa última década que relaciona mudanças climáticas e migração. As mudanças climáticas, elas não apenas podem se transformar em conflitos armados, mas elas também afetam dezenas de milhares de pessoas em outras instâncias que acabam impedindo que elas fiquem no seu local de origem. E aí a gente tem essa implicação do termo refugiados climáticos, que é um tanto sensível a gente falar refugiados climáticos, porque dentro da caracterização de um refugiado não tem a questão do clima lá ainda, mas acredito eu que nos próximos protocolos isso deva ser incorporado, e se não for é uma pena, porque isso precisa ser regularizado, né? Uma vez que a situação de refúgio está mais para proteção por perseguição política, ideológica, de gênero, de concepção religiosa. Então, é algo que acomete a segurança da pessoa naquele local, impede que a pessoa continue se desenvolvendo ali, mas tem a ver com perseguição e proteção. Ainda não está descrito nos protocolos de refúgio a questão do clima. Então fica essa coisa de transição, assim, né? Refugiados climáticos, enquanto a palavra refúgio não está para clima, mas a situação do clima invoca refúgio. As mudanças climáticas e o painel do IPCC ao longo dos anos têm demonstrado, então, que as ações humanas têm agravado os ciclos da natureza. O que cabe destacar sobre esses eventos é que eles já tinham seus ciclos e eles passam a ser agravados em função das ações antropogênicas. E uma disciplina que tem surgido mais recentemente, tem jogado luz sobre isso, é a saúde planetária, que tem mostrado o impacto das ações humanas sobre a natureza e o impacto da natureza sobre a saúde humana. O quanto um provoca desequilíbrio na vida do outro. O Acnur é uma agência das Nações Unidas, né, cujo mandato é o de liderar as soluções da comunidade internacional em relação às pessoas refugiadas, solicitantes do reconhecimento da condição de refúgio, aquelas pessoas que retornam voluntariamente para os seus países depois de terem passado por uma situação como refugiadas, e também inclui dentro do seu mandato a questão dos apátridas. Em linhas gerais, o Acnur busca fazer com que essas ações sejam coordenadas no sentido de proteger, acolher e dar a essas pessoas a oportunidade de recomeçar a vida delas com dignidade, com respeito aos direitos humanos. Isso vai variar, obviamente, de cada país, vai variar da situação, da dimensão daquela situação de refúgio ao qual a gente está se referindo, mas a ideia é salvar a vida das pessoas num primeiro momento, acolhê-las para que elas possam experimentar um momento de talvez de estabilização ou de que possam sair daquela situação mais de emergência em que elas se encontram e, dependendo da situação, trabalhar para que elas possam ou se integrar localmente no país em que elas se encontram ou voluntariamente retornar ao seu país de origem, caso haja as condições de segurança necessárias. Cuidados com a saúde de forma gratuita ou preços acessíveis é um dos planos primordiais para os pacientes refugiados. Assistência médica, apoio psicológico, saneamento, alimentação, abrigo e transporte, água e itens essenciais de socorro em centros de recepção, assentamentos informais e acampamentos transitórios são importantes. E muitas instituições que apoiam em fronteiras ou locais pós-fronteiras necessitam de contribuições que podem salvar vidas. Como é que se resolve esse problema da apatridia? Porque se ele é um problema tão grave, é muito importante que a gente saiba o que pode ser feito para resolver. Bom, se a apatridia é a ausência de nacionalidade, o que a gente precisa para acabar com a apatridia é conferir nacionalidade. Essa nacionalidade pode ser conferida no nascimento, então você pode ter ações de prevenção à apatridia, que seria, por exemplo, isso que a gente tem aqui no Brasil, que é todos os que nascerem no território brasileiro são brasileiros por nascimento, né? Muito interessante isso, é uma coisa que não é comum em vários países da Europa, né? E a gente tem essa prerrogativa, é uma coisa realmente a ser valorizada, está na Constituição Federal, artigo 12. Um outro eixo que a gente
precisa atuar para acabar com a apátridia seria a ação de identificação. Então, se você não sabe que uma pessoa é apátrida, como é que você vai resolver esse problema, né? Então, é muito importante existirem ações de identificação da apátridia. E, por último, a gente tem a naturalização. Infelizmente, na maioria dos países, na verdade, a gente não tem um mecanismo como esse que a gente tem no Brasil, a naturalização expressa, né? E é muito interessante a gente perceber que o legislador escolheu conferir, né? Não só o legislador, claro, um grupo de pessoas enorme que fez parte da lei de imigração, escolheu criar esse mecanismo de naturalização simplificada. Fica mais fácil para a pessoa apátrida se tornar um nacional e, portanto, deixar de ser uma apátrida. Esse é o melhor dos mundos, que ela tenha a sua naturalização e deixe de ser apátrida, né? É claro que se a ação de prevenção já for suficiente para que esse problema seja erradicado, muito melhor. Né? Se a gente puder prevenir, a gente não vai ter depois que resolver um problema. Elas afetam diretamente diversas instâncias da vida humana. Por exemplo, secas que impedem o desenvolvimento da agricultura. Então, isso impacta de uma forma crucial dentro do desenvolvimento da alimentação, causando insegurança alimentar. Temos as inundações também, que acabam interferindo muito na distribuição, produção e distribuição de alimentos. E a gente vem tendo um número crescente de fome no mundo, de desnutrição e fome, tá? E isso também está envolvido com as questões de mudanças climáticas. Para além disso, os impactos na saúde mental, os impactos na saúde física, como por exemplo, quando a gente tem regiões de foco de inundação, é muito comum termos doenças ocasionadas por transmissão de vetores, né? Arbovirose, zika, chikungunya, dengue. Então, são medidas que precisam ser pensadas não apenas na questão da migração, mas de outros fatores que acabam impedindo, como uma cena de conflito armado, por exemplo, mas de outros fatores que acabam impedindo a permanência dessas pessoas residirem nesse local. Algumas das instituições que apoiam refugiados e precisam de apoio são Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Agência da ONU para Refugiados, Acnur, Comitê Nacional para Refugiados, Organización Internacional para las Migraciones, ADUS Brasil, Programa de Apoio para a Recolocação dos Refugiados, Anistia Internacional Brasil, Caritas Brasileira. Em 1997, passou o Brasil a ser o primeiro país do Cone Sul a sancionar uma lei nacional de refúgio, a Lei 9.474/97. Essa lei conjuga tanto a definição clássica de refugiado, estabelecida pela Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, como a definição de refugiado estabelecida pela Declaração de Cartagena sobre Refugiados de 1984. Juntamente com a Venezuela, o Brasil foi um dos primeiros países a fazer parte do Comitê Executivo do Acnur, que é formado por países que demonstram maior compromisso com os refugiados. Apoiar pessoas em situação de refúgio traz, acima de tudo, um grande aprendizado para nós. É claro que existe esse sentimento, muitas vezes um sentimento positivo de poder ajudar o próximo, mas acho que vai muito além disso. Refugiados são pessoas com histórias de vida, assim como todos nós, mas que em algum momento da vida se viram obrigados a fugir de seus lares por diversos motivos. Portanto, acho que depois de atender tantas pessoas e ouvir tantas histórias, é natural que a gente passe também a nutrir um sentimento de respeito pela trajetória e pela coragem que essas mesmas pessoas tiveram em enfrentar situações tão adversas para cruzar as fronteiras. Saber que eles podem ter acesso ao procedimento legal de solicitação de refúgio sem necessidade de algum advogado, que ele não pode ser devolvido para o seu país de origem caso ele possa ser vítima de violação de direitos humanos, que ele não pode ser discriminado pelas autoridades governamentais e pela sociedade, que ele não pode ser punido pela sua entrada irregular no país, é solicitar por meio de uma reunião familiar a extensão de condição de refugiado por parentes,
É receber toda a documentação assegurada pela legislação, como protocolo, como CRNM, como CPF, carteira de trabalho, passaporte amarelo, caso for autorizado, que ele tem os mesmos direitos à assistência básica de qualquer outro migrante que resida legalmente no país, entre eles seus direitos civis básicos como liberdade de pensamento, de deslocamento, saber que ele tem direito à saúde, à educação, a um trabalho digno. No Brasil existe o CONARE, Comitê Nacional para os Refugiados, que, dentre outras atribuições, recebe as solicitações de refúgio. Na cidade de São Paulo existe desde 2010 o ADOS, Instituto de Reintegração dos Refugiados, a UCIP, dedicada à integração dos refugiados no município e região, contando com programas de inserção laboral, cultural, ensino de português, dentre outros. Dentre órgãos governamentais e não governamentais e leis que foram aplicadas, os refugiados também podem ter apoios de algumas organizações brasileiras que atuam na empregabilidade de pessoas em refúgio no país. São eles: o Programa de Apoio para a Recolocação dos Refugiados, PAR, foi criado em 2011. Promovem a integração de refugiados e solicitantes de refúgio na sociedade brasileira por meio da inclusão laboral. Caritas. A Caritas Internacional é uma confederação de 165 organizações humanitárias da Igreja Católica que atua em mais de 200 países. ADOS. O Instituto ADOS é uma ONG que oferece ao refugiado orientação jurídica, capacitação e intermediação junto a empresas para colocação profissional e ensino de português. Sem dúvida, a principal dificuldade que nós tivemos foi a língua. Simplesmente não conseguia se comunicar. Aí fomos pegando frases para conseguir essa comunicação com os brasileiros lá na fronteira. A principal barreira nisso tudo seja a língua, o idioma. Precisamos fazer cartilhas, por exemplo, de como uma pessoa, um imigrante refugiado, pode solicitar um CAD único, solicitar uma carteirinha do SUS. No próximo episódio, confira como pessoas em situações de refúgio e apátridas têm conseguido salvar suas vidas através da tecnologia e dos aplicativos.